Olá, eu sou Juca Kfouri, está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Numa semana que temos como grande atração Brasil e Itália, em Genebra, na quinta-feira, às 4h30 da tarde. Eu vou querer saber se Victor Ernesto Birner, de fato, vê este clássico do futebol mundial, as duas seleções que mais títulos de Copas do Mundo ganharam, 9 entre Brasil e Itália, se este clássico realmente é um clássico que chama a atenção do torcedor brasileiro. De resto, uma semana que foi mais rica no meio de semana do que no fim de semana, o destaque, evidentemente, para a conquista do Campinense, campeão da Copa do Nordeste, ganhou de novo do Asa, agora por 2-0, com 20 mil pessoas no Estádio Amigão, e, obviamente, a façanha do zagueiro Hever, que fez 3 gols no mesmo jogo, num clássico mineiro. Galo 5, tá impossível, Galo, América 2. Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora, Victor Ernesto Birner. O mesmo para o senhor Juca Kfouri e para os amigos e amigas internautas. Só um detalhe, eu sei que o pessoal da América vai pegar no meu pé, ainda é clássico? Do ponto de vista da... Historicamente, sim, claro. Mas eu te diria que não é como aqui em São Paulo, por exemplo, São Paulo e Portuguesa não deixou de ser clássico. Essa é a pergunta. Mas lá ainda é. Ainda tem esse quê de clássico, ainda mais no Estádio Independência, que é do América, que o Galo usa e tal. Tinha 16 mil pagantes, que é quase a lotação do estádio, né? Eu não vi o jogo, mas pelo que li, pelo que melhores momentos e tal, deve ter sido muito interessante. Aliás, como né? É complicado para nós querer acompanhar todos dá, os times né, durante Victor? os estaduais, porque... É uma outra razão para eu ser contra os estaduais. Não dá. Você tem que... No máximo, dá para ver 2. Só aí eu vejo o Rio e São Paulo. Agora, esse fim de semana, eu confesso para você, eu vi o jogo do Corinthians porque, enfim, é o meu time. Eu dei uma olhadinha enquanto lia o livro do Mino Carta no jogo do Santos e Guarani. E da mesma maneira fiz no domingo. Não olhei nenhum jogo do Rio. Não precisa ir longe. O Flamengo jogou estreando na Taça Rio contra o Resende. Perdeu de 3-2, depois de estar ganhando 2-0. No meio de semana. Culminou até com a queda depois do Dorival Júnior. Vamos falar dela daqui a pouco. Sabe quantas pessoas tinham no Engenhão para ver o Flamengo, o clube de regatas do Flamengo? Quantas? O clube mais popular do Brasil? 1.400 pagantes. 1.400 pagantes. Sabe quantas pessoas somadas foram ver os 4 grandes de São Paulo nesse fim de semana, Vitor? 39 mil e qualquer coisa. A metade no Pacaembu, sábado, o jogo do Corinthians, 19 mil e não sei o quê. 10 mil na Vila Belmiro, 7 mil no Morumbi, 2 mil no ABC para ver o Palmeiras. Isso é futebol profissional? Eu te pergunto. Futebol profissional muito mal trabalhado. E, de novo, a gente tem que ser chato, repetitivo, porque a culpa é do campeonato em primeiro lugar. Sim. Há outros motivos, sim, obviamente. Claro. A falta de identificação do Carioca com o Engenhão, no caso. Sim. Aqui, talvez, uma má campanha de um time ou de outro, e o torcedor aqui não está acostumado a acompanhar o time quando o time está mal. Mas a maior parte dos torcedores não faz isso, diferentemente do que acontece em outros locais. Agora, a culpa é do campeonato, porque passa a rodada, entra a rodada, os jogos são desestimulantes, os jogos são chatos, e isso vai para dentro do campo, porque o próprio jogador, quando ele atua numa partida de Libertadores, numa partida de Campeonato Brasileiro, ele se comporta de uma maneira muito diferente. Claro. Quer dizer, fica tudo muito, muito, a palavra da moda, modorrento. Modorrento. Eu vou contar para você um segredo aqui, um bastidor aqui da tabelinha da semana passada. E você depois vai se divertir com o resultado na bola de cristal. Mas quando se apresentou o quadro Bola de Cristal e nós olhamos, imediatamente tiramos todos os jogos dos campeonatos estaduais que tinham sido propostos. Porque tinha Corinthians e União Barbarense, São Paulo e Oeste de Itápolis, Palmeiras e São Caetano, ou São Caetano e Palmeiras, Santos e Guarani. Não, vamos ficar só com a Liga dos Campeões da Europa, que é o que interessa, que é onde vai ter futebol, né? E aí você vai ver o resultado, é um sucesso. E sem fazer média com os times menores, o Guarani, obviamente, é maior, muito maior que o Oeste, muito maior que a Barbarense. Agora,
O time menor tem que ter, o torcedor do time pequeno tem que ter o estímulo de enfrentar o concorrente dele. Alguém do seu tamanho. Né? Claro. Do mesmo jeito que o meu time de várzea vai lá jogar agora, está jogando a Copa Autonomia, e aí, por exemplo, tem o jogo contra o Aliança no sábado. Pro Autônomos, Sim, ganhar do Aliança é muito importante. Como... O Autônomos não tem a arrogância, a pretensão de enfrentar o Corinthians. É sábado que vem esse jogo ou já foi? É sábado que vem. A gente estreou nesse último... Estreamos esse sábado. Bom, só se for concentrado... Sim, eu sei. Do jeito que o time era, bebida, né? Mas não, assim... pelo amor de Deus. Bebida agora, diz isotônica. Claro. Eu sei. Isso. Agora, estreamos no sábado, ganhamos por 3-1. Ganhamos? Que bom. Isso, e temos jogo contra o Aliança na semana e daqui já 3 semanas... Já logo assim na segunda rodada? Que absurdo. Vitor Birner, mas então não fuja da minha pergunta inicial. Quinta-feira, Brasil e Itália. 9 títulos mundiais agregados. 5 do Brasil, 4 da Itália. 2 vezes decidiram Copas do Mundo. Em 70 e em 94, ambas vitórias do Brasil. Outras 3 vezes jogaram por Copas do Mundo. Na Argentina, em 78, decidiram o 3º lugar, outra vitória do Brasil, 2-1. Gol do Nelinho, que quem viu maluco, não tem como esquecer. Maluco, quase que o Zoff cai fora da seleção para sempre. Né? E 2 derrotas brasileiras, uma em 38 na França por 2-1 e a famosa... Com a seleção mesclada na época da Itália, né? A famosa derrota para a equipe italiana no Sarriá por 3-2. Que, na minha opinião, eu sempre brinco com isso, brinco não, eu acredito nisso mesmo, o título ele tem um impacto muito grande pela emoção. Sim. Tipo, é emoção. Então, por exemplo, a defesa do Marcos contra o Marcelinho. O Palmeiras foi vice-campeão em 2000, na semifinal. Sim. Aquilo vale um título. Vale. Não vai colocar na galera de troféus, mas a emoção e como é comemorado até hoje vale um título. Vale, claro. A nossa derrota para a Itália em 82 tem o mesmo impacto, se não tiver maior do que, por exemplo, uma derrota para a França por 3-0 na final de 98. Então, para nós, aquilo vale uma derrota de final. Eu acho que sim, Vitor. Você sabe que você me pega e eu vou te contar isso agora, nem devia, mas enfim, vou te contar. Não vale, só uma coisa antes que pega no pé, que aparece os loucos. Não vale a taça, o material. Não, mas sim. a parte emocional, o impacto aqui, na história. Eu vou achar aqui, porque eu comecei a rabiscar a minha coluna para a Folha de quinta-feira, e eu estou dizendo o seguinte, Las Tantas, que eu trocava a derrota do Sarriá pela vitória em Los Angeles. Embora fosse segunda fase, não era final. Ainda iria para semifinal e final. Sim. Eu trocava aquela vitória nos pênaltis em Los Angeles, abria a mão dela para seguir na Copa de 82. Eu também. Entendeu? Eu também. Até porque a Copa de 82 me deu muito mais emoção do que a Copa de 94 inteira. Trocaria essa vitória, que valeu à seleção brasileira a primazia do primeiro tetra, pela derrota por 3-2 coluna de que for em primeira mão, hein? de 12 anos antes em Barcelona. Entendeu? Trocaria mesmo. Eu também. Por aquilo, pelo significado que aquilo tinha e pelo que aquilo acarretou depois, né? Em termos de burrice, de análises sobre o que prevaleceu. Aliás, cometeram uma injustiça com o time da Itália, que não só era um bom time, como naquele dia jogou melhor que a seleção brasileira. Sim. Mereceu ganhar do Brasil aquele dia. Não era melhor que o Brasil. A Itália não errou. Se jogasse 10 vezes, perderia 7, certamente. Mas naquele dia jogou melhor que o Brasil, fez justiça ganhar o jogo. Como jogou muito bem até o final da Copa do Mundo. Sim, pegou embalo e foi campeão do mundo. Foi. Sem dúvida nenhuma. Mas, enfim, como é que você olha para o jogo da quinta-feira? Bom, jogos de seleção brasileira, até pela participação do Ricardo Teixeira e tudo que a gente viveu, que, digamos, se transformaram numa espécie, para a gente fazer uma comparação, de campeonato estadual. Os amistosos da seleção brasileira, que nos anos 80, pelo menos eu me lembro dos anos 80 em diante, mobilizava parava o país. Né? Eu lembro quando colocaram a marquinha do café na camisa, todo mundo ficando enlouquecido. Tal. Hoje não desperta pouquíssimo interesse. Dentro dessa situação, dessa realidade, a gente tem ali a proximidade da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, um treinador novo e aí um adversário de verdade, um grande adversário que vai testar o Brasil. A Itália recentemente fez um amistoso jogo contra a Holanda, perdia de 1-0, fez o gol no final, empatou por 1-1, jogo na Holanda. Quer dizer, é um jogo, do ponto de vista do que a seleção pode oferecer em amistosos, para mim, muito especial. Tá. Para mim é um jogo... Eu também não perco esse jogo. Lamento informar que, além do Lucas, que já tinha sido cortado, Paulinho. do Paulinho, que foi cortado, hoje foi cortado também o Ramires.
Exatamente onde o Filipão Sim. viu problemas, né, nos Pois volantes. é, mas aí Ele ia usar um deles com alguém de marcação. E aí a minha pergunta é, terceiro. você não acha que, por exemplo, que o corte do Paulinho, e ele nem se preocupou em pôr alguém no lugar, representa mais um alívio do que uma preocupação para o Não. Filipão? Não? Não, ele precisa achar o time. O Filipão é um cara que Mas você não acha que o Paulinho não é o volante que o Filipão gosta? O Filipão gostará muito mais do menino do Grêmio, o Fernando, sei lá, fazer o meio-campo eventualmente com Jean e Fernando, dois cães de guarda, dois marcadores. Marca, o Jean, para mim, é um erro a marca. convocação do Jean. Não, eu sei que você não gosta dele, mas ele... Não gosta, que ele é jogador para a seleção. Bom, o Eduardo Costa é. Aí são certas coisas que eu não entendo. O Bernard não o Bernard merecia uma chance. E por que o Bernard não está? O Bernard Porque não eu acho tá... que o Filipão preferiu... O Filipão Experiência? Não, Segurança? Não, o Filipão foi campeão pelo Grêmio, sempre teve um jogador de velocidade, Paulo Nunes. Sim. Aí depois no Palmeiras, o Euler. Sim. Ele foi no Oswaldo, que é o jogador de velocidade, fazer o lance Mas aberto. o Bernard não é mais de velocidade que o Oswaldo? Eu acho que... Espera aí, quero deixar claro o seguinte, eu acho o Oswaldo hoje o melhor jogador de São Paulo. Tá. O melhor jogador de São Paulo. Mas entre o Oswaldo e o Bernard, eu convocaria o Bernard. Eu acho que o Bernard... Só que um joga mais pela direita. O Bernard tem muito mais mobilidade de jogar pelos dois lados do que O tem o Oswaldo pode Oswaldo. jogar. Eu acho que é a questão do esquema tático do São Paulo mesmo que não permite. Eu gosto do Oswaldo, quero deixar claro. Gosto muito do Oswaldo. Queria o Oswaldo no meu time. Mas entre um e outro, eu ficaria com o Bernard. O Bernard também dribla, também é rápido, como o Oswaldo. O Bernard é um pouco mais cerebral. O Bernard, eu diria que é um meia que, pelas questões do futebol moderno, preparação física, também cumpre a função de segundo atacante. Enquanto o Oswaldo é um segundo atacante que, pelas mesmas razões, pode cumprir a função de meia. Eu acho que ele optou pelo cara que é mais driblador, mais agudo, mais homem de lado de ataque. Podemos contar, quinta-feira, 4h30 Vitor Birner vou acompanhar esse jogo. Estará vendo o jogo. Estarei vendo o jogo. Mesmo que tenha ensaio da Vai-Vai no horário. Vai só julho, agosto em diante. Muito bem. Crise de abstinência. Chega domingo, eu sofro à noite. Eu imagino. A única crise de abstinência que ele tem é a saudade da Vai-Vai. Ainda bem, né? Felizmente não tem outra. Muito bem, vejamos o que nos reserva aqui este brilhante roteiro. Temos o técnico corintiano falando da Taça Libertadores. O Corinthians foi muito bem no meio de semana contra o Tijuana. Era um jogo que enfim, apresentava como um jogo complicado. E o Corinthians acabou liquidando o jogo ainda no primeiro tempo e mostrou que o negócio da grama artificial realmente faz diferença. Vamos ver o que disse o Tite. E uma retomada num plantel onde 3 grupos diferentes foram se reapresentando. Às vezes eu falo para o torcedor para ele compreender. Vieram 3 equipes, nós retardamos todo o nosso processo de retorno. Isso causa um prejuízo à equipe. Então, aquele repetir da equipe e aquela retomada do ritmo, ela fica prejudicada. Mais ainda quando ela enfrenta equipes que elas já estão também organizadas e boas, como é o caso do Tijuana. Então, ela cria essas dificuldades, como foi o caso do Palmeiras, como foi o caso do jogo contra o Santos. São os clássicos dos jogos de um nível de exigência mais alto. O Tijuana lá, o Milionários aqui. Mas ela retomando o seu padrão. Ela quer jogar futebol, ela quer ser leal. Ela não quer revidar nada que seja jogando bola. Foi isso que ela fez. Muito bem. O Tite o Corinthians, a torcida do Corinthians, estão todos muito dando tudo certo, tirante tudo que deu errado já esse ano e foi dramático. Mas vai fazendo uma campanha tranquila na Libertadores. Na verdade, verdadeiro, o Corinthians fez contra o Tijuana o primeiro jogo normal dele nesta Libertadores, porque os 3 anteriores foram anormais. Um na altitude de Oruro, ainda mais com aquela consequência terrível, o outro sem público e o terceiro em gramado artificial. Sem público, de campo foi normal. Não, sim, pois é, mas jogar sem público, né, não é exatamente tanto que o time entrou com uma faixa, né, bonita, com vocês, o Pacaembu fica muito mais gostoso, coisa que vale. Bom, essa é a situação. Corinthians não terá nenhum problema para se classificar. Galo já está classificado, brilhante campanha. E lembre-se, o Galo, mantendo este nível, vai jogar todas as segundas partidas no Estádio Independência até
A final. Na final, se chegar à final, vai ter que mudar para o Onde não Mineirão. perde, eu não sei nem quanto tempo faz. Não, nunca perdeu. Desde que reabertura nunca perdeu. Já são 38, 39 jogos. Lembrando isso. A final precisa ser estádio para 40 mil pessoas. Então não será no Independente. Até lá o Galo vai. Né? E seria magnífico. Já imaginou um Mineirão tomado pela torcida do Galo para uma final de Libertadores? Barbaridade. O Galo está com cara que vai sair, vai acabar com o seu trauma de não ter Libertadores. Né? Eu acho. Que o caminho é muito longo. É longo. Né? A paralisação para a Copa das Confederações pode quebrar sem o ritmo dúvida, do time. Sem dúvida. Alguém pode se machucar. De repente se convoca algum jogador do Atlético Mineiro para jogar a Copa das Confederações. Aliás, eu acho que o torcedor do Galo prefere que não convoque. Deve comemorar a não convocação do Bernardo. Ronaldinho e do Bernardinho. Vamos que o São Paulo deve lamentar a convocação do Oswaldo. Isso. O Hever tá nessa seleção? Não, né? Agora, nesse grupo, não está. Não está. Não. O Mano andou convocando o Hever. Mano convocou o Hever. Isso, é. Bom, mas enfim, eu estou de acordo com você. Agora, então o Tite está por cima da carne seca, o que ele falar vira lei, não tem nenhum problema. De fato, o Corinthians tem opções, elenco, o Corinthians tem um banco poderoso, o Renato Augusto começou a jogar bola, está tudo direito. Já no São Paulo, não. E o São Paulo ainda tropeçou mais uma vez e perdeu um jogo que não podia perder para o Arsenal Sarandi, lá na Argentina. Resultado, Ney Franco balança. E tem o Paulo Tuori, e tem especulações, e o Mano Menezes, que iria para o Flamengo, mas não foi o Jorginho, e aí o Flamengo foi coerente, porque o Flamengo teria que pagar para o Mano mais ou menos o que pagava para o Dorival Júnior, que era um absurdo o que pagava para o Dorival. Eu não acho o Jorginho pior que o Dorival, acho até um pouco melhor, apesar de ter pouco tempo de trabalho. Não, e vai por um salário compatível com um clube que está querendo se reorganizar. Fez um bom trabalho no Figueirense, a seleção brasileira na qual ele foi auxiliar e trabalhou com o Dunga, era taticamente muito bem montada. Ele errou só nas relações públicas ali, né, que ele ficou intragável. Sim. E ele sabe disso. Mas, enfim, o Ney Franco, vamos ouvir o Ney Franco para conversar com o Vitor sobre a situação do São Paulo. O meu diagnóstico é muito simples. O que o Lúcio fez quarta-feira é imperdoável. Imperdoável. E aí a conta, não é do Ney Franco, é da direção do São Paulo, que o buscou numa aposta semelhante à que fez com o Ganso por razões diferentes, e ambas estão dando errado. E está recaindo nas costas do treinador. Mas vamos ouvir o Ney Franco falando sobre vaias, críticas. A gente fez um primeiro tempo razoável, e no segundo tempo mais um jogo abaixo, que eu tenho falado, abaixo da expectativa que a gente espera, né, de todos. E só sai realmente satisfeito com o resultado do jogo, né, que nos mantém aí um pouco na tabela do Paulista. Eu acho que duas situações. Eu acho que nós estamos no processo dentro do trabalho, a gente tem que entender o momento que a gente está vivendo. A gente tem que respeitar, né, as manifestações, né, porque a equipe ela não está jogando bem, está disputando uma competição internacional onde a gente não está bem. Né? O ideal, em termos de cobrança, de pressão, era a gente jogar logo em seguida. Mas eu acho, pelo que a nossa equipe ainda ela tem que fazer de ajuste, de repente até interessante a gente ter esse tempo para trabalhar, né? E cabe a gente que é profissional, que está nesse ramo há muito tempo, aguentar esse tipo de pressão e o que interessa mesmo, né, no dia 4 é conseguir a vitória, e a pressão ela só vai terminar assim que a gente confirmar a classificação para a próxima fase da Libertadores. Não existe um outro momento, né? Em termos de ideal para pressão de pressão, seria jogar agora, mas em termos, né, de tempo para você fazer até mais um trabalho e tentar recuperar alguns atletas, entre esses atletas o Paulo Miranda, esse tempo para a gente foi até interessante. Muito bem. Perguntas. Primeiro, quero fazer um ping-pong. Depois você. Primeira pergunta do ping-pong. Você acredita que o São Paulo vai se classificar? Não sei, Juca. Não sabe. Não sei Eu acho que não vai. Eu acho que o São Paulo 50, não ganha do 50%. Strongest. Eu acho que o São Paulo O jogo contra o Strongest é mais difícil que o jogo contra o Arsenal. O São Paulo precisa jogar o futebol melhor do que não, tem é que ele mostrado não para se pode classificar. jogar. O problema é que não pode jogar.
O São Paulo já ganhou na altitude outros Eu jogos sei, difíceis. já é verdade, mas esse é dramático, né, Vitor? Esse é dramático, Dramático. porque não nos iludamos, o Galo fez uma coisa heróica lá, mas fez também por uma série de acasos. Sim. A blitz do Strongest no começo do segundo tempo era insuportável. O jogo, pelo andamento, teve mais cara de empate do que de vitória do Galo. Exatamente, acabou fazendo aquele gol contra por terror do Ronaldinho. Segunda pergunta, quando o Ney fala, assim, aparentemente de passagem, a recuperação do Paulo Miranda, ele está pensando no Paulo Miranda como uma solução em função de alguém que veio para solucionar e não solucionou? Ou não chega a ser isso? Não, ano passado o São Paulo se acertou quando o Paulo Miranda foi para a lateral direita e o time ficou um pouco mais compacto, os volantes têm que se aproximar, têm que jogar mais próximos dos zagueiros. O Wellington cresceu também. E aí, com o Paulo Miranda marcava melhor, jogou bem na lateral direita, Sim. facilitava porque só precisava marcar a cobertura do... Não, mas o Lucas é uma questão ofensiva, não é defensiva. O problema do São Paulo é mais defensivo do que ofensivo. As pessoas estão entortando as coisas. Não, mas aí a minha dúvida, pode ser mais defensivo que ofensivo, mas ficou um evidente problema no lado direito do São Paulo, tanto atrás quanto na frente. E na medida em que a frente não ajuda, pior atrás. Então, o São Paulo ganhou uma boa parte dos jogos ano passado marcando saída de bola do adversário, pressionando muito. Se tiver espaço e se os laterais avançam muito, você deixa enormes avenidas dos lados e o São Paulo perde os jogos dessa maneira. Até porque o sistema defensivo também está tomando mais gols por cima do que tomou ano passado. Eu acho que o problema do São Paulo, Juca, é de desempenho individual. Se eu pegar a lista, por exemplo, o Wellington, guerreiro, esforçado, vai recuperar o futebol, mas está jogando menos do que pode. O Denilson está jogando menos do que pode. Né, o Cortez e o Douglas, que já não são brilhantes, estão jogando menos do que podem. Mas por quê? Não é porque não estão querendo jogar pelo Ney Franco? Não acredito nisso. Não acredita nisso? Nesse caso, desses jogadores, não. Desses, não. Desses, não. Não, porque eu sinto coisas do seguinte... Os jogadores não têm, como se diz, estofo. Maldade para isso. Não tem tá. peso para se colocar dessa maneira. Sintomas que me deixam desagradado, Vitor. Te dou 3. A saída do Lúcio da maneira como foi no jogo. Eu não acho que é imperdoável, mas é inadmissível. Para ele... Imperdoável é a palavra... Não, para ele não. Posso lembrar do episódio? Não, se é o Sheik que faz isso, se é o Luiz Fabiano que faz isso, ainda sou capaz. Mas o líder, o cara em quem se depositava tanta... Contratado para ser líder, para dar personalidade ao time. time. E te digo mais, até acho que o Ney errou. Eu não tiraria ele. Naquela altura, eu não tiraria ele. Mas a derrota não foi pela saída do Lúcio. Não foi pela saída do Lúcio, eu sei. Mas eu acho que a invenção do Edson Silva... Isso. Me pareceu uma coisa desconcertante. Um flanco que o Ney Franco abriu. Mas o Lúcio não podia fazer aquilo. Não podia fazer aquilo. O Tite, que deu entrevista agora há pouco, na época do problema do Tolima, não lembro se foi pouco antes ou pouco depois, não. Roberto Carlos. Sim. Teve uma discussão feia de bastidores. Sim. Roberto Carlos fez ali uma queda de braço com o Tite. A direção do Corinthians apoiou quem? Quem? O Tite. O Tite. Tá aí, depois. Campeão brasileiro, campeão da América, campeão do mundo. Sim. Então, se tivesse apoiado o Roberto Carlos, o jogador de nome, o campeão do mundo... Continuaria perdendo no Tolima. Mas eu vou mais longe. O Rogério Ceni tem me surpreendido negativamente. Eu também não estou gostando das declarações do Rogério. Não estou gostando. Também não. Está muito claro. É contra 3 zagueiros, aí denuncia isso publicamente, que é contra... foi o sistema que o Ney usou no jogo da Argentina. Tem falhado, falhou ontem de novo numa saída de bola que redondou no segundo gol. Perrone escreveu as 2 falhas do Rogério. E não está. Vou te dar mais um detalhe que acho que é bom para o São Paulino refletir. O São Paulo teve sérios problemas aí de relacionamento de elenco, no período da Dagoberto ali recentemente. Mandou embora os jogadores que criavam algum problema, trouxe outros. Os problemas ameaçam acontecer novamente. O nosso amigo jornalista aqui do UOL Menon noticiou na tarde da quinta-feira, dia de São Paulo e Arsenal, que se o Ney Franco perdesse, ele cairia. Eu chequei essa informação também e ela não partiu nem da diretoria de futebol de São Paulo. Então, alguém de dentro de São Paulo falou isso para o Menon. Quem fala isso às 4 da tarde para um jornalista... Eu também publicaria se tivesse me dito, tá? Evidente. Só para deixar claro. Do jornalista. No dia do jogo importantíssimo, que o treinador está na Berlinda, está trabalhando contra o Ney Franco. Sem dúvida. A questão é saber quem. Isso. A questão é saber quem.
Eu acho, bom, eu tenho a minha teoria, não é de hoje, né? Eu acho que tecnicamente, taticamente, eu até discordo só uma coisa, de uma outra alteração do Ney Franco. Agora, todos os esquemas táticos estão sendo colocados com jogadores dentro das suas características, tudo tem lógica, e eu acho que o São Paulo, com o tempo, se derem tempo ao Ney, vai melhorar bastante. Eu acho que o São Paulo, desde que fez aquela pataquada da Taça das Bolinhas, Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Perdeu o respeito, inclusive, dos seus jogadores, que aquilo lá virou mais um. Vamos lá para a nossa chuteira de ouro, para o nosso perna de pau. Você já deve imaginar. Chuteira de ouro, evidentemente, o Campinense, primeiro clube da Paraíba, campeão regional, campeão da Copa do Nordeste, ganhou lá em Arapiraca, ganhou também em Campina Grande. Está aí o Campinense, campeão da Copa do Nordeste. Lampions League, por favor. A Lampions League, segundo Chico Sá, bela sacada dele, está aí a festa do Campinense. Também ganha a nossa chuteira de ouro o zagueiro artilheiro. Um zagueiro fazer 3 gols no mesmo jogo, Vitor Birner, que tem melhor memória do que eu, haverá de lembrar. Eu não me lembro. Eu não me lembro de um zagueiro fazendo 3 gols. 2 eu me lembro. Cansei de ver o Ditão fazer 2, o Luiz Pereira fazer 2. Leonardo Silva fez recentemente também. Mas 3 eu não me lembro. Você nos ajude, faz favor, mande a sua lembrança. Perna de pau. O Lúcio, pela maneira como saiu de campo na quarta-feira, né? Já tinha sido expulso contra o Guarani, e o senhor Zé Maria Marim, que agora resolveu usar a página da... Ó, o dedão dele! A página da CBF para explicar o inexplicável. A CBF, eu acho que maldosamente, alguém muito maldoso na CBF, se duvidar, o doutor Carlo, o advogado de anos, né, que redige textos ambíguos, quis prestar um serviço à cidadania e publicou os 2 discursos, do Vadielu e do Marim. O discurso que o Marim diz que não é o discurso do dedo duro. E que qualquer pessoa, minimamente, o Tico e o Teco conversem, sabe que é um discurso de dedo duro. É um discurso chamando a polícia para prender o jornalismo da TV Cultura, que foi o que aconteceu e redundou na morte de Vladimir Herzog, que, felizmente, enfim, na última sexta-feira, recebeu a família dele o atestado de óbito, reconhecendo o estado que ele morreu por sevícias. E não por suicídio, como se dizia oficialmente. Bom, fato é que a petição feita pelo filho de Vladimir Herzog, Ivo Herzog, na internet, já conta com mais de 43 mil signatários, entre eles Chico Buarque de Holanda, Fernando Gabeira, professor Beluso, ex-presidente do Palmeiras, Chico de Oliveira, filósofo Leandro Conder, Afonsinho, Chico Alencar, Marcelo Freixo, aí eu estou esquecendo alguém, mas enfim, caminha para chegar a 50 mil, assinaturas essas que serão entregues para as federações estaduais e dentro da própria CBF. Claro que Marim, nos discursos, elogia o delegado Fleury. Sim. Bom, e Marim será chamado a depor na Comissão Nacional da Verdade para explicar o discurso que redunda na prisão e morte de Vlado e o discurso em que faz o elogio do torturador. Escreveu Zuenir Ventura no Globo com rara propriedade. Com rara não, porque ele sempre escreve com propriedade, mas muito bem sacado sobre o tema. Chega a ser irônico, e eu diria uma ironia macabra, que presida o comitê organizador da Copa do Mundo no Brasil alguém admirador de um torturador num país presidido por uma pessoa que foi torturada. Pense nisso, se faz sentido você imaginar Marim e Dilma no mesmo momento abrindo a Copa do Mundo. Vamos para a bola de cristal, rapidinho, nós só temos 1 minuto e 15. Assim a gente passa rápido. Nós demos 6 palpites, Vitor e eu, só acertamos 2. Acertamos os mesmos 2. Acertamos a vitória do Corinthians e acertamos a classificação do Bayern Munique, embora o Bayern tenha perdido para o Arsenal. Erramos. Votamos ambos no Grêmio e deu Caracas. Votamos ambos, ele no empate e eu no Strongest, deu Galo, viva o Galo. Ambos votamos, aliás, ele votou no São Paulo, eu no empate e deu Arsenal Sarandi. Na Liga dos Campeões, ambos votamos no Milan e deu Barcelona, como se sabe, está de parabéns o Barcelona, está de parabéns o Messi. Erro com o maior prazer do mundo. Acertamos Corinthians e Bayern de Munique. Classificação do Bayern, apesar do resultado surpreendente, aliás, muito surpreendente, muito quase, surpreendente. Né? E o resultado do Corinthians
normal, uma bela apresentação. A bola de cristal dessa semana se limita a 2 jogos. 2 jogos entre italianos e brasileiros. O primeiro, Brasil e Itália, quinta-feira. O que dá, Vitor Birner? Eu ia votar no empate, mas vou votar na Itália. Eu voto no empate. Palmeiras e Santos, que é outro jogo entre italianos e brasileiros. Palmeiras e Santos no Palmeiras. Eu ia votar no empate. Eu Vou voto no Santos. votar no empate. Eu ia votar no Palmeiras. Eu estou entre Palmeiras e empate. Tá, eu voto no Santos. Eu voto no empate. Eu Pronto. fico com Santos e empate, e você com Itália. Empate. Eu quase tive o duplo voto italiano. Quase votei Itália e Palmeiras. A Itália e empate. A gente segunda-feira confere qual dos dois errou mais. Até lá.